Essa semana eu me deparei com a divulgação de um curso muito interessante. O curso se chama Revelando Vozes e Gestos e me chamou muito a atenção porque é um músico e uma dançarina. Então, hoje a gente tem aqui a Márcia Elme, que vai dar esse curso com o irmão dela, o Marcelo Elme. Bem-vinda, Márcia. Olá, Carla. É um prazer Muito estar aqui. Olha, eu achei tua proposta super legal. Vi que é no SESC e é no Centro de Pesquisa e Formação, né? O que Sim, também tornou mais interessante aqui para mim, que eu falei assim, nossa, que curioso isso, porque o Centro de Pesquisa e Formação normalmente dirige os cursos para o pessoal mais da área mesmo, é isso mesmo? Conta um pouco para a gente. esse curso vai ser aberto para o público, porque a gente Ah, entrou com uma proposta para o SESC de ter um curso de música, na realidade de canto, mas que para aquelas pessoas que sempre quiseram cantar, sabe? sim, Então, que tivesse um gestual de palco diferenciado. E aí a gente uniu entendi. as duas coisas e foi para o SESC. E aí fizemos essa apresentação desse projeto para o SESC de pesquisa e eles adoraram. E aí a gente falou, é aqui mesmo que a gente vai fazer. Mas é muito diferente mesmo. Mas eu pulei, viu? Porque eu já te perguntei do curso do que se trata, mas eu queria que você se apresentasse primeiro. Então vamos lá. Eu sou a Márcia, eu trabalho com dança há uns mais de 35 anos, né? E comecei com minha formação era dança clássica, mas eu já passei em várias áreas da dança. Fui para o jazz, trabalhei um pouco de contemporâneo, bem pouquinho, mas me achei mesmo na dança de salão. Então eu trabalho com dança de salão já faz mais de 30 anos, mas eu sempre tive vontade de fazer alguns projetos diferenciados que unissem as artes. E assim, eu estou aqui. Isso é muito interessante, porque a tua história não é muito diferente da minha, né? Que a gente começa pequenininha, passa por um monte de modalidades, vai experimentando, depois eu me apaixonei pela dança de salão também. Mas curioso é que não para aí as semelhanças, que eu também sempre tenho essa curiosidade de cada hora estar experimentando coisas diferentes. Então, me conta mais. Seu irmão, ele é músico? Meu irmão é doutor em música. Minha mãe costuma dizer que tem vários arteiros em casa, não são artistas. A gente, desde pequeno, trabalha muito essa coisa que na época a gente não sabia, que é a união dessas artes. A gente tinha uma brincadeira em casa que a gente chamava a turma de dança, a turma de música, e no final de semana a gente escolhia um país, por exemplo. Ah, então Brasil. Aí a gente ia procurar a música brasileira, a dança brasileira, a comida brasileira, e aí a gente fazia um dia com tudo que remetesse a isso. Então, assim, a gente brinca com essa coisa de união de artes. Aí tinha uma turma do teatro que fazia algum teatro de alguma coisa referente àquele país. Faz muito tempo. E a minha casa é uma casa de artes, né? Olha só, mas isso é muito interessante, porque assim, é um elo cultural, né? A gente pode chamar de um sarau aí que vocês faziam, e Exatamente. ao mesmo tempo é um vínculo familiar bastante interessante, que hoje a gente está cada vez mais perdendo, né? Então, Sim, fica aí a sugestão, gente. Olha que legal esse encontro, né? Numa casa, com amigos, cada um traz a sua arte, né? sim. Muito legal. Eu tenho alunos particulares de dança de salão, inclusive, e eles também fazem reunião com os amigos, cada hora de um tema, e toda vez eles falavam assim: agora é Espanha, Carla, queremos um passo doble. E aí agora é México, você não tem dança do México? Eu falei: não, vamos montar uma dança folclórica do México para sair um pouquinho da dança de salão. Então, assim, isso é muito gostoso e muito rico, né? Não, muito. E é assim, você vai alimentando, né, a arte. Não só em você, Exatamente. mas nas pessoas com quem você convive. Isso é muito legal. Sim, e na diversão, no convívio, e só que você está somando aí muita informação. Bom,
Mas a ideia desse curso, porque até você conviver, você ter isso na tua vida é uma coisa, mas e a ideia? Como surgiu? De onde veio? Foi tua ou foi dele? Na realidade, assim, alguns anos atrás, ele estava dando aula numa faculdade e ele me chamou para dar uma aula dentro do curso dele, que seria uma aula sobre palco para os cantores. E aí aquilo ficou na cabeça, sabe aquela pulguinha? Aquilo ficou na cabeça, eu fui fazer uma pós-graduação, que aliás você foi minha mestre. Eu fui fazer uma pós-graduação, pós de dança, arte, esporte e educação, uma pós fantástica, que abre um leque bem legal. E aí eu resolvi que a minha monografia seria disso, as uniões das artes. E eu fiz uma monografia entre a dança e a música, porque a minha convivência é maior. Eu tenho um outro irmão, que é arquiteto, então ele desenha muito bem. Mas eu queria unir essas duas artes, porque elas estão muito presentes na minha vida. E aí, tudo isso, né, entrou numa caixinha. E aí eu conversando, eu e meu irmão, a gente conversa bastante sobre projetos, sobre arte, porque faz parte do nosso dia a dia. A gente falou, vamos fazer um curso. Vamos fazer um curso para poder instigar as pessoas a conhecer mais o corpo. Então, assim, ele já tinha um projeto que ele queria fazer um curso com canto. Aí eu falei, então a gente pode unir isso, porque assim, não é só dançar, é ter uma linguagem corporal mais legal, sabe? As pessoas precisam entender que o corpo fala, porque hoje já foi estudado isso, 7% é palavra. Olha que absurdo, a linguagem é feita de várias coisas. Entonação de voz, gestual. Então, a gente falou, vamos fazer um curso fazendo com que os músicos, os cantores, também possam se expressar pelo corpo. E aí surgiu esse Revelando Vozes e Gestos. Olha, mas eu estou passada em saber que a palavra representa só 7% da comunicação. Muito louco isso, né? É muito doido. Mas bastante interessante, porque assim faz realmente a gente repensar o papel do corpo na comunicação. É muito muito grande. A gente pode imaginar. Quantas vezes você está conversando com alguém e alguma coisa está te deixando, sabe assim, parece que essa pessoa não é verdadeira? Porque a voz está falando uma coisa, mas o gestual dela, a expressão facial, o gesto está te dizendo outra coisa. Ou mesmo a postura, né? Sim, com certeza. Um pescoço rígido já passa uma coisa diferente. Sim, sei lá. Um braço cruzado, você já está sabendo que aquilo não está agradando em algum momento. Então, isso é muito interessante para você se comunicar no mundo mesmo, não só na área artística. E eu acho bastante interessante, porque assim, no teatro a gente tem a preparação corporal justamente para o ator passar a verdade da personagem que ele está desenvolvendo. E os músicos, a gente fez um podcast já faz um tempo. Era uma fisioterapeuta que trabalhava com músicos, e ela falava que a linguagem corporal do músico também é muito restrita, e ela falava assim, gente, imagina, o cara com violino, ele não faz aquecimento, é uma posição assimétrica. Então, isso com o tempo vai desenvolver dores no mínimo. Sim. Né? Então, ela trabalhava essa parte da fisioterapia, de aquecimento, de preparação, de fortalecimento, para não ter essas sequelas, né? Depois. Na pós, cara, quando eu estava fazendo a minha pesquisa para monografia, você encontra vários estudiosos e músicos que unem a dança com a música para ter um corpo mais preparado até para estar no palco, para cantar, para tocar. Sim. Sabe? É bem legal. Seria outra pesquisa, outra monografia, né? Mas, sim, assim, é um campo muito vasto, e eu entendo que, como a pós dá esse panorama da dança enquanto arte, enquanto esporte ou saúde e educação, realmente olhar isso de uma forma ampla. A gente fica com um material infinito de trabalho. Tem sempre muitas propostas. A gente tem muita área. Eu acho assim,
a gente tem que parar de restringir a dança só para o palco ou só para uma Exatamente. festinha, sabe? Sim, só Exatamente. para entretenimento. Eu acho que a dança tem Exatamente. uma área gigantesca, porque o corpo, Claro. a gente nasce mexendo com o corpo, entendeu? Antes Uhum. de você conseguir falar, se comunicar, a sua comunicação é corporal, Sim, sim. né? Então, E, assim, é muito interessante. e recentemente ainda vi uma postagem que me fez pensar, falava assim que a dança foi a primeira arte, porque as pessoas dançavam antes mesmo de se comunicar. Realmente, né? Tem postagens que dão uma forçada, mas sabe que me fez refletir, né? E, mas realmente, Márcia, até assim, você sabe que eu trabalho com a dança esportiva, então tem muito a ver com esse olhar mais de esporte mesmo, de arbitragem e tal. Eu gosto muito dessa coisa técnica, muito certinha. Por outro lado, segunda-feira eu estava num congresso de educação e a semana que vem eu dou uma aula de dança dentro da arte. Então, Então, tá vendo? assim, é tão rico e a gente está sempre estudando que eu falei assim, nossa, eu tenho que voltar um pouquinho para a história da arte, rever, combinar, porque eu vou falar de pintores, então vamos combinar aí, vamos ver quais pintores que eu vou falar. Então, assim, é super rico, é super Sim. estimulante, né? Hoje eu trabalho como personal dancer, né? Na realidade, eu Ah, me trabalho como conta. eu trabalho como personal dancer, acho que quase tanto tempo quanto eu trabalho com dança. Porque eu trabalhei em academias bem legais, academias grandes de esporte, que a dança estava lá. Trabalhei em casas de música mesmo, tipo casas caribenhas, onde eu dava aula de dança. Mas Entendi, eu sempre, com tudo isso, em grandes spas, eu trabalhei com dança particular. Eu trabalho até hoje com entendi. dança particular. É o meu foco, sempre foi. Eu Porque eu gosto gosto muito da. de trabalhar também com essa coisa particular, que é muito delicada, né? A Sim, questão é muito individual mesmo. E para cada sim, porque caso é uma necessidade é diferente, né? exatamente. Eu, assim, cada um precisa de uma coisa. Não estou menosprezando a aula de academia ou aula de grupos, mas eu, particularmente, gosto dessa aula. Por quê? Porque eu vou direcionar para o que o aluno quer. Ah, eu Sim, gosto de tango. Tá bom, então a gente vai trabalhar tango, mas antes disso, a gente vai trabalhar um pouco de consciência corporal, claro, um pouco de claro, respiração, e eu consigo trazer isso para a aula particular, que claro. não tem uma grade específica, né? Eu consigo fazer um trabalho Sim, mais consciente, mais personalizado. personalizado. Então, eu gosto muito. Eu tenho bastante alunos de terceira idade, é um público que me procura bastante. Eu tenho alguns até com algumas patologias, com Uhum. Alzheimer, com Parkinson. E a dança traz, além de toda a parte de saúde, traz o lúdico, que faz muito bem para essas doenças, entendeu? Então, E você vai me contar um pouquinho mais disso. Porque assim, você está falando que você gosta muito do particular, né? Do detalhinho. Você sabe, eu adoro dar aula assim para mais de 100 pessoas. Adoro dar do aula para grupos grandão, gigantes, porque é um tremendo desafio. E, na sim, verdade, que são propostas completamente diferentes. Na verdade, eu estou trazendo isso mesmo para comparar. Porque você fazer uma multidão se mover é uma coisa completamente diferente, né? multidão se envolver é completamente Frenético. diferente. Sim, É, e, mas enfim, e o rápido, né? pessoal mas o pessoal, É o que outro tem no lance. pessoal é outro lance. Ele tem uma coisa, é o que você falou, é de você conseguir olhar o detalhe, Sim, né? sim, Porque o que ali não está pegando, o que ali não está exatamente. funcionando. E E na pessoa, porque tem muito do emocional dela, tem muito do gestual mesmo, de como ela claro. se comporta durante a vida dela. Então, E assim, ela. o que eu Pode gosto falar. também, que você está falando, a gente vai chegar nas patologias, viu, Márcia, que eu quero saber mais. Mas antes, assim, uma coisa que eu acho interessante, que a gente estava no Congresso de Educação falando de saúde mental, você falou de saúde emocional, Sim, estão ali, estão os dois juntos. Mas, assim, o,
Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a aula particular, sobre esse contato aí tão delicado, porque o que a pessoa fala não é o que a pessoa precisa. O que a pessoa fala não é o Exatamente. que a pessoa quer, né? Então, a gente está falando de pessoas que estão hoje ou com depressão, ou com ansiedade, ou com, né? Fala de ansiedade, a pessoa nem respira. Então, mas o pior é isso, é que o discurso não A coincide gente, com o que realmente a pessoa a precisa. gente Você tem que descobrir isso. Conta um pouco. Você viveu isso, mas mas a gente vai voltar ao que a gente falou no começo, né? Não é a palavra que fala. de A novo, pessoa, de a novo. pessoa pode estar falando uma coisa para você, não é que ela não está verbalizando o que ela quer, mas você tem que conseguir unir essas duas coisas. O Claro, que ela está arrasou. falando e o que ela está precisando, né? Arrasou, porque É, você trouxe exatamente, é isso aí, é o que nós estamos falando. E isso me preocupa muito, na verdade, porque você está. Psicólogo já falou assim: o que você está falando é o que você quer e é o que você precisa, pior ainda. é E muito você tem louco essa isso. leitura? Você tem algum caso interessante de alunos que sei Eu, lá, é, pede uma coisa, fala que quer usar a dança para, sei lá, para se divertir, e no fundo é outra coisa? Tem isso? sempre tem, né? E assim, principalmente quando você vê, assim, eu tenho casos, normalmente, essa turma de terceira idade que tem alguma patologia, eu não cheguei por eles, eu cheguei pelos filhos, eu cheguei pelos amigos, eu cheguei por um viés diferente do que a própria pessoa, porque a própria pessoa está vivendo aquele momento dela, sabe? Aquele momento Sim. da doença que toma conta quase da vida total dela. Sim, já é um momento Já é um extremamente momento, comprometido. sim, muito comprometido. Eu tenho um caso, por exemplo, que eu tive um, um amigo de um aluno, falou: Nossa, minha mãe precisa muito de aula, ela gosta, mas ela tem uma patologia de Parkinson. Então, ela tem um problema na hora de dançar, na hora de se comunicar. Aí eu falei: Então vamos lá, deixa eu ir lá conhecê-la. Era uma pessoa extremamente inteligente, tinha sido professora de espanhol, falava línguas, Que e legal. assim, a doença estava tirando dela coisas que ela não estava preparada para perder. Acho que ninguém está, né? Mas aquela coisa do cognitivo, ela não conseguia, ela falava, a palavra está aqui, mas não sai, porque o Parkinson não é só o que você vê tremer. Ele começa de dentro para fora, ele tem várias etapas, entendeu? Uhum. Mas a dança trazia uma movimentação que nem sempre é o que a pessoa está esperando de fora. Então eu explicava para o filho, ou para a filha, ou para quem for. Não vai ser uma dança padrão. Não Sim, espere que ela saia fazendo pivôs. Não espere que ela saia fazendo, entendeu? Porque assim, a gente vai ter que ver até onde tem equilíbrio claro. nessas coisas. Então, eu tenho equilíbrio para fazer esse passo? Não. Mas vamos fazer uma adaptação. Porque Sim, se ela gosta desse tipo de música, vamos trabalhar adaptando a dança àquela realidade. claro. Porque é isso que a gente tem que entender. Que a dança ela não está parada dentro de um quadradinho. Ela está em constante evolução, como todos nós. Então, Sim, vamos evoluir para o que a pessoa pode fazer. claro. Entendeu? Então, isso para mim É, é muito interessante. e o que você está falando, eu acho que tem muito a ver assim. A música é um estímulo a mais. Eu vou ouvir uma música que eu gosto. Essa música que eu gosto, naturalmente, já faz, né? Movimento. Já me tira da cadeira e isso também permite que eu faça mais movimentos, mais tempo, que eu me envolva mais com um movimento difícil, um equilíbrio que eu tenho que reconquistar, enfim, fica E um pouquinho trabalhando mais aos poucos, fácil. tendo Sim, consciência que é uma evolução, que não vai ser rápido, que você sim, pode dar um passo para frente e três para trás, quando você tem uma patologia, entendeu? Mas nada ganha o sorriso que você ganha dessa pessoa na hora que você está indo embora. Porque ela entendi, fala, né? nossa, eu amei, nossa, eu Sim, estou feliz. Ou alguém claro, com Alzheimer que não lembra o seu nome quando você está dando aula, mas que o sorriso é completamente a hora.
porque daí nós vamos voltar lá no meu SESC, eu uno a música à dança, entendeu? Então eu trago essa música, que é a que ela gosta, e o olho já brilha, e aí eu vou para o corpo. E isso é fantástico, cara. Uhum. Sim, sim. E, bom, mas e aí você encontra, eu imagino que sejam situações bem diferentes em relação ao Parkinson e ao Alzheimer. Você pode comparar, no Sim, caso assim, eu entendo que cada aluno é uma história, né? Cada é. estágio da doença é uma história. Mas eu queria que você Eu, comparasse um pouquinho aí as duas tá, situações que você convive. Tá, eu vou te falar como professora, não como médico, não como alguém Não, de é o saúde que que vai você entender vive. melhor. Vou falar a minha vivência, tá? A diferença depende do estágio que você está da doença, mas a diferença é assim: é inacreditável como o nosso corpo tem uma memória corporal mesmo, a memória. A pessoa pode não lembrar quem eu sou, ela pode não saber o que eu estou fazendo ali, mas a hora que a música começa e eu pego no braço, ela faz os passos. Isso é fantástico e é uma memória corporal Sim, de algo que sim, ela aprendeu quando ela estava mais no início da doença e ela conseguia registrar, sim. Agora ela pode não registrar mais passos novos, mas ela desenvolve aqueles passos e eu consigo desenvolver o ritmo, a cadência, se eu vou fazer uma coisa mais rápida, mais lenta, ou se eu vou ter mais giros, ou se eu vou ter mais planos, eu consigo trabalhar isso porque a memória corporal dela está ativa. sim. E vai Entendeu? muito além da memória cerebral, né? É o que a gente Não, fala na educação física, da memória mesmo do movimento, a memória muscular, das sim, articulações, e realmente é incrível como a gente enxerga isso. Olha que legal, entendi. é. E isso nos dois casos, tanto no Parkinson Sim, como no eu acho que no Alzheimer, você Parkinson vai. tem uma diferença, porque o Parkinson, a memória está mais ativa. Assim, a Sim, pessoa entende mais quem é você. O que ela, a diferença é que ela assim, essa pessoa tem mais problema para se movimentar, depende do grau que ela está do Parkinson. Então ela tem sim, um problema diferente do Alzheimer, que você pode estar se movimentando super bem, mas você não tem consciência daquele momento. Ou sim. você tem consciência por pequenos espaços. Você fala uma coisa, dá 15 segundos, você tem que repetir. E você tem que ser uma pessoa que tenha vontade de trabalhar com o público, que Sim, você vai ter que repetir 10 vezes a mesma coisa, claro. que você vai ter, mas você tem que entender que aquilo é uma pessoa que você quer trazer o que ela ainda pode Uhum. lhe oferecer, Claro, claro. né? E Mas no eu Parkinson imagino. eu acho que é diferente, porque. Ah, desculpa, Hum. cara. Não, No Parkinson pode é terminar. diferente. É diferente porque tem problemas na movimentação. Então, o passo você vai ter que adaptar mais, você vai ter que entender o que dá para fazer ainda, e você vai adaptando a dança. Vai para uma dança mais criativa, sai da dança de Claro, salão. Ah, a pessoa não consegue mais levantar, você põe ela sentada e vai fazer movimentações de braço, entendeu? sim. E vai trabalhando e trazendo para ela não enrijecer, não ter aquela coisa de uma hora não conseguir mais. Né, o que eu ia comentar é que, assim, o professor novato, ele quer ver evolução em complexidade do movimento, né? Sim, E aí sim. vai frustrar, porque não é isso que você está buscando, é isso que você está falando, e isso é muito legal para as pessoas que estão começando a trabalhar entender que a perspectiva é outra e que está tudo bem, E né? que tá tudo bem, e aí é que a gente está falando, né? A dança tem várias vertentes. Então você tem Claro. que saber o que você quer trabalhar dentro da dança. Se você quer Sim, uma academia cheia de gente trabalhando, tá tudo bem, porque tem sim, público para isso e isso é importante para a dança, claro, claro. né? Mas assim, você também tem que ter consciência do seu perfil, sabe? Eu acho que tem Uhum, tudo isso. Você tem que ter consciência do com que você funciona para trabalhar, para você claro. não se frustrar e não frustrar o aluno. Sim, sim.
Mas isso também vem com experiência, né, Márcia? Eu acho que a gente experimenta muita coisa e vê que Sim, a não gente dá está há certo. alguns anos nisso, né, cara? A gente está há alguns anos nisso, Sim. né? Então, assim, eu tive muitas situações que eu falava assim, eu não sei mais o que fazer. Quer dizer, não é a minha melhor área aí, né? A gente tem que ser muito honesto, e né? a pandemia? Como a gente teve que se reinventar na pandemia? Exato. Se a gente for começar a falar disso, dá mais uns 3 podcasts. Não, né? Exatamente. Que todo mundo me pressionava para dar aula no computador, eu falava, não vou dar. Mas como uma postura madura, sabe? Tipo, eu sei do que eu gosto de fazer, e isso não é. Enfim, daí os alunos começaram assim, primeiro mês, todo mundo no maior gás, né? Ai, super legal, tô arrasando, um monte de gente. Segundo mês, mais ou menos. Aí eu cheguei lá na pós-graduação ainda, a gente fazia aula de máscara, ainda estava lá, eu falei, e aí, como é que está sendo? E ele falava, ai, professor, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que inventar, eu tô assim, as pessoas já estavam assim no limite do limite de criação, e eles falavam, eu faço o braço assim, o braço some, aí, ó. O braço some, só vê um pedaço. Daí eu vou falar com o aluno não escuta. Aí o outro está muito longe, não enxerga. Tem que chegar perto do computador, olhar, voltar a fazer. Olha, que desespero, né? Foi uma bagunça. Você chegou a dar aula online? Eu cheguei, mas também, como eu trabalho com personal, a gente fez aulas completamente diferentes. Não era uma aula de movimento por exemplo, estava dando aula de tango online. Nós fazíamos fortalecimento do pé, Entendi. respiração, como você movimenta só a parte de cima ou só a parte de baixo. Não eram passos de dança. Claro. Era consciência corporal. Porque eu falei, o que eu consigo aqui, vamos trabalhar a nossa consciência corporal. Vamos trabalhar, vai fazer um passo? Tá bom, a gente vai fazer em cima de um passo, o que a gente pode limpar desse passo, e o que a gente pode usar nesse espaço aonde eu veja, ele veja, e a gente consiga trabalhar. Não dá para ser. Era a minha proposta, entendeu? Cada um teve uma proposta nessa pandemia que deixou a gente bem louco, né? Mas tá tudo bem. Nossa, foi muito pesado. Márcia, eu vou pausar 1 minuto. E aí, assim, eu queria voltar no Parkinson, porque eu vi, Márcia, que existem muitas pesquisas de tango para Parkinson, que tem dado muito certo e que as pessoas estavam muito estimuladas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque o que me incomodou, na verdade, eu vou até adiantar, eu entendo que não é o tango em si, não é a música em si ou os passos da dança em si, mas a combinação do movimento com a música, que é justamente a sua proposta. Queria teu comentário, teu conhecimento. Na realidade, sim, se você for procurar, você vai encontrar bastante material hoje acadêmico falando do Parkinson com o tango. Mas, aí eu vou ser polêmica, eu acho que você tem que lembrar da pessoa que está fazendo. E se ela gosta de samba? Entendeu? Então, vamos trabalhar. Na samba, você tem várias coisas que são parecidas do tango, por exemplo. Você chega numa gafieira, você tem adaptações de passos. Então, a gente tem que lembrar do ser humano ali. Ele está precisando de um acolhimento diferente. É de samba que ele gosta? Vamos trabalhar. É movimento, é música. Vamos trabalhar o samba. Mas eu entendo que hoje você tem mais material sobre o Parkinson e o tango. Mas nada. Sim. Vamos botar Impede, essa turma nova. Nada impede, vamos botar essa turma nova para fazer estudos diferentes, né? Claro, exatamente. Mas vamos assim, lá, gente, vamos procurar alguma coisa diferente para estudar. Mas assim, eu vi recentemente uma postagem também sobre uma pesquisa científica e as pessoas falavam, escreviam assim, mas isso já se sabe há muito tempo. Mas isso... Não, mas espera um pouquinho. Uma coisa é pesquisa científica, e é isso que você está me falando.
cientificamente foi o tango só estudado. Então, nem sei se foi só, Carla. Deixar bem claro que eu não sei. Mas verdade. você encontra mais material sobre o Certo. tango e o Parkinson. Obrigada, porque a correção procede mesmo. Mas, assim, se eu tenho um volume grande de estudos feitos com tango, eu tenho uma segurança em relação a isso, acadêmica, Lógico. Né? Agora, o que eu falo também é que uma andorinha não faz verão, né? Não adianta eu ter um estudo de tango para Parkinson dando resultado, porque, enfim, pode ter N alterações, né? A gente tem que ter um volume mínimo, por isso que eu falo sempre que pessoal quer informação boa, tem que ser artigo de revisão, porque já está reunindo vários pesquisadores que estão falando a mesma coisa sobre assunto ou não. Tem artigos de outra, revisão né? que metade fala que certa coisa é boa e certa coisa é ruim. A mesma coisa é ruim. E isso é válido também. Sim, olha, é inconclusivo. Lógico. Metade diz que sim, metade diz que não. Então, ainda não temos uma resposta. Mas isso é o cerne da pesquisa científica, né? Não, eu vou te dizer uma coisa. Sabe que também o problema hoje, solução, não sei te dizer, é que a dança virou um TikTok muito fácil, né? Você vai lá e copia uma coisinha, entendeu? Então, quem realmente quer trabalhar com a dança tem que ir mais fundo do que 15 segundos do TikTok. Claro, claro. Né? A gente está falando de dança como profissão. A gente está falando de dança como alguma coisa que você quer levar para frente. Então, essa coisa de ir no mais fácil, mas é porque eu vi isso e tá assim. Tá, mas então vamos estudar outras opções. Claro. Vamos botar o livro na mesa, vamos abrir, vamos ler, vamos ver o que a gente consegue. Mas a questão é que tudo hoje que você leva mais que de 15 minutos já não interessa, né? Mas a questão, assim, voltando, eu entendo que o tango, enquanto movimentação, você e eu temos uma leitura da movimentação do tango, que você pode traduzir em outras danças. Sim, com seja certeza. Qual for. Tem dança, dança contemporânea, vou me jogar no chão? Não, então não serve, é outro lance. Agora, a minha leitura do tango, eu posso transferir o que o tango favorece no Parkinson para outra música, para outra Sim. dança. Então, mas isso é uma leitura de quem tem mais experiência, então tenho certeza que você faria essa ponte com o pé nas costas, né, Márcia? Mas para quem tem mais experiência e para quem está afim de procurar estudo, né, cara? Sim, para quem você tem pode ser mais jovem, você pode estar chegando. Claro. Isso não cheio é um problema, de gente boa. Cheio de gente boa. A pessoa Sim. tem que estar à vontade de ir atrás, né? Exatamente, sem dúvida. Mas é isso. E aí a pesquisa científica, ela faz o quê? Ela traz segurança em relação a um assunto. Essa é a questão. E para trazer segurança, tem que ter várias pesquisas falando a mesma coisa. Não basta uma, gente. Não basta uma, pelo amor de Deus. Porque isso está acontecendo muito também, né, nessas postagens. Isso aí é uma pesquisa que está falando isso. Uma. E daí? Essa que tem que ser a resposta. Legal. Vamos continuar. Tem que ter mais, Sim. né? Vamos estudar, né? Vamos estudar. O intuito é esse. Vamos estudar para poder... na verdade é isso. Eu acho que a gente tem que entender que a gente tem que estar estudando sempre. Para qualquer coisa no mundo. Claro. A gente está falando de dança porque essa é a nossa profissão, mas se você for ser advogado, você vai ter que estudar, não vai? Claro, toda hora sai uma lei nova. Hoje, as crianças que estão nascendo hoje, elas têm uma movimentação diferente da gente. Ela já nasce com aquele iPad, com aquele celular, com a cabeça para baixo. Vamos! Então, Sim. Entendeu? A gente tem que estudar, porque a gente vai ter que estudar corpos diferentes. Sim. Sempre foi corpos diferentes. A gente não trabalha com o mesmo corpo, né? Sim. Não, tudo se transforma. Tudo se transforma. E não é engessado, e não é para ser engessado, né? Mas, enfim, a gente tem que procurar a saúde, né? Sim. Porque quando a gente fala de comunicação, gesto e música, também é saúde. Opa! Né? Então, assim, mas procurar o bem-estar, o melhor,
para aquele momento, para aquela realidade, sem dúvida. Mas vai longe, Márcia, tem cada discussão. Eu queria mais uma Sim, discussão pode ainda ficar o dia inteiro aqui. antes da gente encerrar, porque eu quero que você dê detalhes do curso do SESC, mas antes disso eu queria comentar com você, queria saber a tua opinião. Agora tem uma corrente que defende muito a manutenção da cultura e da tradição, com respeito, né? Então, não importa, vamos falar de dança, da onde a dança veio ou a música veio, sempre tem o lugar onde ela nasceu, onde ela se desenvolveu, e aí essa preocupação em manter a cultura, acho muito legal. Só que, o que me incomodou, e eu queria saber sua opinião, com o passar do tempo, você não controla isso. Como você sabe até que ponto o que você dança hoje mantém a tradição, ou qual era a tradição, ou até onde foi alterado? Você passou por isso? Já teve alguma discussão, já alguma reflexão sobre isso? Qual que é a tua percepção? Na dança, eu vou te dizer que eu não parei para conversar com dançarinos a respeito disso. Eu acho que, assim, não sei se você sabe, mas eu sou casada com um japonês, então a tradução é uma coisa que está sempre por aqui. Opa! E é isso, tradição também movimento, entendeu? Da dança, Sim. como em qualquer coisa na vida. Você conheceu. Já brincou de telefone sem fio? Não é isso, é isso, é isso. Quando Já. você chega lá no fim, você já não tem mais conhecimento do início. Sim, é Sim. isso, né? Porque assim, você realmente, acho que tem que ter hoje, a gente evoluiu, graças a Deus, para ter respeito por várias áreas. E a gente tem que ter respeito com quem foi lá e, sabe, e colocou a cara a tapa para descobrir e criar uma dança, criar um movimento, criar para começar a cultura. Mas cultura é móvel, cultura não é uma coisa parada. Exatamente. Porque ela recebe informações, né, do meio ambiente, de quem você é, de onde Claro. você está. Então, isso vai se transformar você querendo ou não. E olha, Márcia, Você está ainda no eu estou mundo. pensando agora, e outra coisa, que a humanidade já era corrompida quando todas as coisas foram criadas. Então, vê, eu estava lembrando agora da história do samba, né? O primeiro samba foi do fulano. Não, desculpa, o primeiro samba que foi registrado, que foi um esperto lá, sabe? Vamos pôr os pingos nos is. Você acha que não tinha samba antes do cara ir registrar pelo telefone? Claro que tinha. Mas é disso que a gente está falando. A gente está falando o quê? Dessa coisa de andar. A cultura anda, a dança anda, Sim, a música anda. Não tem como. É um telefone sem fio. É exato, e exatamente não isso. É um tem telefone sem fio. controle. Uma Não tem coisa eu acho. controle. Quando É, veio da Europa para cá, por exemplo, a dança que virou o forró nosso aqui, o uhum, que veio? Quem sim, dançou? Né? Como se claro, desenvolveu na nossa sociedade brasileira? A gente tem um claro, gingado, a gente tem uma claro. coisa diferente. Fora que essa fusão da cultura local, né, dos povos originários, como dos africanos e dos afrodescendentes daqui, essa mistura não foi controlada. E a questão respeito, sem dúvida nenhuma, respeitamos todos e somos gratos, não só respeitamos, como temos que ser Sim, sim. agradecidos. Mas o que eu fico pensando é assim, numa festa, numa alegria, que é onde a dança e a música aconteciam, não tem controle, não tem essa coisa, né, de pegar os mínimos detalhes, de ficar buscando pelinho em ovo, ai, mas isso é meu, mas isso é dessa cultura. Gente, está todo mundo se divertindo, está todo mundo tocando. E aí o cara está tocando a sanfona do jeito certo, mas a zabumba está do jeito errado. E surge daí uma dança nova. Sabe? Não tem controle. Isso é a cultura de Nós vamos arrumar verdade. um monte de hater aqui hoje, você sabe, né, cara? Você tá mexendo em vespeiro. Não é? Mas assim, eu fico pensando que na alegria o erro vira acerto, a Sim, mistura isso, vira a uma mistura. coisa. Mas por isso que a gente tem um monte de danças hoje
que são misturas de uma Exato, da outra, né? É isso que exatamente. acontece. Então, essa alegria que dá cor, que dá criatividade, que geram coisas novas, e a gente não deveria ver com olhos de haters, né? Quando a coisa está fervendo e está desenvolvendo e está nascendo coisas novas, né? Então, você não pode fazer tal dança desse jeito porque você não está respeitando. Não, calma. E quem disse que a tua dança está respeitando também? Não tem alteração? Sempre tem. Sempre Sempre tem. tem. Sempre tem, mas a gente tem que. Eu acho que a gente tem que ter o lugar do início, entendeu? Claro. Essa dança tem que ter respeito. Mas a minha de hoje Exatamente. também. Claro. Entendeu? E ver, assim, eu falo, Márcia, eu acho que eu sou a tradicional, a mais tradicionalista da dança de salão, né? Eu me ponho nesse lugar. Hoje eu falo assim, gente, se eu for abrir uma escola de dança novamente, é dança de salão tradicional, porque realmente eu admiro, né, e cultivo esse respeito, né? Tango é tango, bolero é bolero, e eu não gosto de misturar os dois. Não precisa, cada qual tem tanto conteúdo que eu não preciso ficar emprestando passo um do outro. Mas, enfim, tem quem faça isso, ok. Mas, enfim, para o meu trabalho, eu gosto justamente de respeitar esse lugar de início, né? Fala, pô, o tango vem da Argentina, o bolero vem da América Central, por que tem que misturar? Não tem que misturar. Ah, mas eu gosto, mas eu acho. Fica à vontade. Tá tudo bem, tá Sim, tudo certo. sim. Tá, É, porque até eu acho. virou verdade, né, para muita gente. Então tá tudo bem Sim, e tá tudo também. bem. Eu acho que E você tem que dançar. Bota o corpo para movimentar. exato. E aí, E, assim, e cada um na dançar sua feliz, área. né? Sim, cada um na sua área. Quando eu te falo que eu tenho que fazer, eu tenho consciência que eu tenho que fazer várias adaptações na minha dança. Claro. E Sim, eu, como esse trabalho que eu me predispus a fazer, da dança de salão, da personalização, eu tenho grupos de terceira, bastante grupos de terceira idade, mas eu tenho outros tipos de grupo. Hoje eu tenho um trabalho com crianças de 2 a 8 anos, são, continua sendo um grupo pequeno, de 5, 6 crianças, mas que eles querem aprender arte. então. Entendeu? Então, assim, o que eu vou Sim, fazer? Vou trabalhar a consciência corporal, porque eu tenho criança de 2 anos, mas tenho claro. de 8. O desenvolvimento motor é diferente, o desenvolvimento cerebral é diferente. Então, eu vou ter que Sim, trabalhar coisas para todo mundo, claro. entendeu? E Tá para tudo todos bem. desenvolverem, né? Você tem que dar E estímulo para para todos. todos. Sim, e se eu precisar colocar uma música, sei lá, o TikTok, que a criança de 8 anos vai entender, mas a Pode de ser 2 o seu não. trabalho. Mas Uhum. pode ser que ali eu tenha uma veia onde eu possa mostrar para eles o que é corpo, o que é desenvolver. Claro, E tá claro. tudo bem. E, Sim, assim, eu não acho que o meu trabalho é maior ou menor do que de ninguém. Só é um jeito que eu resolvi trabalhar com a dança. Eu claro, resolvi trabalhar com uma dança criativa, claro. que eu posso te dizer que eu aprendi lá na minha pós-graduação. Olha Aonde eu vou só. procurar essa dança criativa? Fui estudar. Por quê? Porque eu quero poder trabalhar, eu quero poder tirar da pessoa movimento, tirar da pessoa dança. E se ela vai me oferecer isso unindo danças, para mim tá tudo bem. Se eu Claro. tiver E que unir um bolero com um tango para que tá aquela tudo bem, pessoa que tem problemas motores consiga se movimentar, para mim tá tá tudo bem. tudo bem. Mas exatamente porque o que vem na frente? Qual é a prioridade? O teu aluno, o teu objetivo, né? As tuas condições. Então, que condições você tem? Eu tenho alunos de 2 a 8 anos. Que condições você tem? Um aluno com Alzheimer. São situações completamente diferentes e vai da Completamente diferente. tua inteligência, da tua sensibilidade, né, da tua observação, o que você vai fazer de melhor para ele. E eu também coloco, Márcia, sem dúvida nenhuma, a alegria na frente. A pessoa com a alegria, ela É, fica produtiva, ela se mexe, ela vê vocês, né, tanto professor quanto aluno,
vocês vão ver resultado, e é isso que se busca. Então, Sim. isso vem na frente, sem dúvida Deixa eu nenhuma. só te interromper para falar uma coisa, Carol. Eu não trabalho só com esse tipo de público, tá? Só para deixar claro, eu trabalho com públicos sempre assim. Meu objetivo é sempre ter grupos no máximo de 4 pessoas. Entendi. É um trabalho bem personalizado, mas eu tenho grupos que não têm patologias. Não tem patologias mais ou menos, né? Entre aspas, sim, mas todos nós hoje temos, né? A maioria, né? Patologia Sim. todo mundo tem. Hoje em dia todos têm uma coluna, uma escoliose, sei lá o quê. Uhum. Todo mundo tem uma Sim, coisa, né? sim, Mas que eu tenho outros tipos de grupos ou de pessoas individuais trabalhando. Mas exatamente. E aí, isso aumenta teu leque de ação, porque realmente você vai ter grupos que você não tem que adaptar, que é exatamente nesse sentido que eu falo, meu trabalho de dança de salão, Sim. quando eu sou purista, sim, eu quero fazer uma coisa que respeita a história, mas nem sempre é possível, sem dúvida, também vamos adaptar aí, se for criança, a rumba encosta um no outro. Não, criança, eu não vou pôr encostadinho um no outro, vai ser de mão dada, sei lá, depende da situação, são tantas possibilidades, né? Mas, enfim, isso é muito importante, essa conversa, Márcia, porque a gente tem que realmente pensar que tem muito professor que está em pânico, né? Ou porque se sente cobrado, porque tem que fazer da X maneira, porque os haters estão falando que assim não pode, e não é bem assim, né? Porque tem que performar muito, né? Também tem de tem essa tudo. cobrança que não é verdadeiro. O grande dançarino não necessariamente é um bom professor, precisa saber comunicar também, né? Vem aí de novo a palavra, o gesto. Sim, então aí. Mas todo professor tem que ter uma boa comunicação, mas às vezes isso vem na frente do que é a dança escolhida. Sim, é então, verdade. Muito bem. Falando então do SESC novamente, vamos voltar? Opa, vamos. Conta direitinho todos os detalhes, por favor. Então, esse curso vai começar dia 7 de maio, no SESC CPF, que é o Centro de Pesquisa. Ele é no mesmo prédio do 14 Bis, ali na 9 de julho. 14 Bis, em São Paulo. É no mesmo prédio, em São Paulo, lá na 9 de julho. Então, para quem conhece o 14 Bis, vai achar no mesmo prédio. As inscrições já estão abertas, são pouquíssimas vagas, então corre, gente, porque vai ser um curso bem legal. É um curso assim aberto para qualquer público, para quem gosta de cantar. Eu ia perguntar, não é só para o pessoal do SESC. Não. Para qualquer público. Ele é um curso para quem gosta de cantar. Nós vamos trabalhar 2 músicas. Dentro dessas músicas, desse canto, a gente vai trabalhar o gestual, a comunicação, a linguagem do corpo dentro das músicas. Porque você tem que entender, tem gente que canta parado. E tá tudo bem, mas tem que ter uma expressão, você tem que levar o que aquela música quer dizer, comunicar, sabe? O que a gente está falando agora? Vamos comunicar. E eu acho que vai ser um curso bem legal, estou bem empolgada com ele. Olha, eu quero falar mais uma coisa. Uma coisa que eu não gosto, que quando as pessoas falam, né, de fazer o gesto, de comunicar o que a música está falando, porque isso tem muito essa cobrança em arbitragem, né? A música é feliz e você está com a cara fechada. Tem sempre essa cobrança. E eu queria deixar aqui minha opinião também, que essa interpretação literal, então, por exemplo, peraí, você vai comentar, tenho certeza. Essa comunicação literal, tipo, o mar, o sol, isso a gente trabalha na educação infantil. Sim. Né? E a gente tem muito mais profundidade, a Márcia está aqui para dizer, do que você fazer a interpretação literal. Isso não é legal para adulto, não é necessário para adulto. Márcia, fala um pouquinho mais disso, por favor. Não, nós estamos falando de algo bem mais profundo, né? Não é isso. A gente tem...
vem no imaginário, é a primeira coisa, né? O Sim, mar, o é a primeira céu, coisa. É o que você falou, poeira, tá no poxa. nosso imaginário, é o que a gente aprendeu quando era bebê, criancinha, né? Vamos Sim, trabalhar na escolinha. Mas não, é muito mais profundo que isso. Por quê? claro. Porque cada, vamos voltar àquela, cada corpo é um corpo, e o corpo significa o meio onde você vive, a cultura que você tem acesso, o seu dia a dia, e é daí que você vai tirar a interpretação. Não é só da palavra, não Sim, é só da palavra, não é só o sol, entendeu? sim, O que é o sim, sol para você? O sim, que ele te remete? O que eu posso mostrar para a pessoa sem ter que fazer o solzinho, sim, o entendeu? literal. Eu vi Sim, um ator falando assim: se eu quero fazer um personagem mal, eu não vou fazer cara de mal, porque o mal não se revela. Perfeito! não é? Perfeito! O É verdadeiro perfeito. malvado, ele tem cara de bonzinho. Sim. Não quer dizer que se eu vou cantar uma música triste, eu preciso chorar. Não é isso. Mas você Exatamente. vai trazer a sua vivência, e isso vai ser legal. A gente vai fazer bastante exercícios dentro desse curso. O Sim, nosso cronograma está bem legal, a gente vai ter exercícios, vai ter propostas de respiração, de postura, e vai uhum, trazer esse personagem que você tem interno, né? Porque assim, todo mundo tem um teatro dentro de si, entendeu? claro, Aquela máscara que você usa quando você está com alguém que você não gosta, que você tem que aturar. claro, Então vamos trazer isso para fora e conseguir colocar dentro da sua música arte, simplesmente, claro, né? claro. Com um gestual mais bonito, com mais limpo. A gente vai tentar fazer alguma coisa e vai ser divertido esse curso. Vai ser bem Olha, eu divertido. adorei o que você falou, porque é descobrir o que já está dentro da pessoa. É isso. Sim, Isso é não precisa muito procurar legal. fora. A gente é tão complexo. A gente tem tanta coisa dentro da gente, Só que né? são recursos que muitas vezes nós não usamos, né? Sim! E E eu é acho aí que a que vai arte te nós traz isso. cutucar. A arte te traz isso. Ela te dá a oportunidade de ir lá, sabe? Dentro, descobrir coisas que nem você sabe que está ali, Exatamente. mas que a Isso é arte te sensacional. traz isso. Então tá bom, Márcia. Muito obrigada. Foi Ai, sensacional nossa adorei nossa conversa. conversa. Nós ficamos aqui uma hora conversando, mas assim, vai ser muito esclarecedor para o pessoal que assistir, que gosta do assunto. Então, muito obrigada. Vamos ver se a gente marca mais vezes, a gente vai trazer outros assuntos também. E Ah, eu sucesso amei. lá no Muito SESC, obrigado. viu? Muito Sucesso lá. obrigado. Estou esperando todo mundo. Vem para o SESC, começa dia 7. Matrículas estão abertas. E para quem quiser, pessoal, no descritivo do vídeo vai ter os dados da Márcia, um pouco mais sobre o currículo dela, dá uma olhadinha aí. Tchau, Tchau, obrigada. tchau. Obrigada, viu, Carla? Tchau, tchau.